Cumprimento com a paz do Senhor os alunos da Faitade, estudando conosco a matéria de cosmogonia bíblica. Esta matéria é baseada no livro de Gênesis, o primeiro livro na Bíblia, e o nosso livro-texto tem o mesmo título de Gênesis. Hoje vamos estudar a lição 9, a partir da página 206 do livro-texto. Hoje vamos estudar sobre a família de Deus, observando a família de Abraão, a família dedicada a Deus. E vamos ver que mesmo uma família dedicada a Deus vai ter seus problemas, suas provações, suas rixas, mas também vai alcançar vitórias quando for obediente e fiel. A lição começa falando de Isaac e Ismael. Sempre há problemas entre os irmãos numa família. É problema comum. Sempre tem as brigas e as rixas entre irmãos. Imagina a alegria de Abraão com o nascimento de Isaac. A alegria que trouxe ao seu lar. O filho tão esperado finalmente chegou. A alegria e o riso estão associados ao nascimento deste neném. E ele é chamado riso. O nome Isaac significa riso. Podemos achar uma piada que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos, seu marido de 100 anos, teriam um filho nessa idade. Mas quando Isaac nasceu, Sara riu-se com deleite e admiração. Ela ficou tão contente e admirada com o milagre que Deus fez quando Isaac nasceu. E deu a ele o nome Riso, Isaac. Mas logo veio os problemas entre irmãos. A grande festa para celebrar o desmame de Isaac trouxe uma crise na família de Abraão. Sara viu durante a festa que o Ismael estava zombando de Isaac. Por quê? Talvez foi a sua incredulidade, ou a inveja, o senso de superioridade por ser o filho mais velho. Provavelmente não era a primeira vez que Ismael zombava de Isaac, mas Sara decidiu que seria a última vez. E ela disse para o seu marido, Abraão, em Gênesis 21:10, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herderá com meu filho, com Isaac. Sara estava incitando Abraão a adotar medidas jurídicas para excluir Ismael da herança. Naturalmente, Abraão ficou aflito, pois amava seu filho Ismael e não queria mandar ele embora com sua mãe. Porém, mais uma vez, Deus falou com Abraão e deixou ele saber que o concerto que Deus fez com Abraão era com Isaac e não Ismael. E era por meio de Isaac que viria o futuro redentor do mundo. Mas Deus também lembrou a Abraão que ele abençoaria Ismael e faria que ele se tornasse pai de uma nação por ser filho de Abraão. Deus confirmou a Abraão que ele deve cumprir o pedido da sua esposa Sara e mandar Agar e Ismael embora. Deus sabia que os dois não poderiam viver juntos sem harmonia e que a separação seria melhor para seus dois filhos. Esse, meus irmãos, é o preço que podemos pagar tentando antecipar o plano de Deus, como fez Abraão e Sara. Precipitaram o plano de Deus quando Abraão, incentivado pela sua esposa Sara, tomou Agar como esposa e ela gerou esse filho Ismael. Há um preço de antecipar ou precipitar, posso dizer, o plano de Deus e de não confiar nele ou esperar nele para a promessa ser cumprida na hora certa.
É interessante notar em Gálatas capítulo 4 que o apóstolo Paulo usou esse mesmo episódio para ilustrar a impossibilidade da existência pacífica entre a lei e o evangelho. Ele disse que aqueles que servem na escravidão da justiça pelas obras não podem viver em harmonia com aqueles que servem na liberdade da filiação. Ele insistiu que somente os filhos da promessa são os herdeiros do reino de Deus. Aqueles que dependem das suas próprias obras estão excluídos do concerto de Deus, da nova aliança. Agora, nós vemos aqui na página 209 do nosso livro texto um gráfico que mostra como Deus ia cuidar de Ismael. Vemos que Deus estava cuidando de Ismael mesmo antes do seu nascimento. Deus fez promessa à sua mãe, Agar. Deus deu a ele o nome Deus ouve, e ele foi protegido por Deus. Depois vemos que na sua juventude Deus estava cuidando dele. Deus fez promessas sobre Ismael para Abraão, depois renovou essa promessa, salvou Ismael da morte, quando ele e sua mãe foram mandados embora, e Deus ouviu seus clamores, e Deus estava com ele. E os resultados, vemos na sua vida adulta. Ele casou-se com uma egípcia, ele virou pai de 12 tribos, ele viveu 137 anos e viu todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Deus cuida até dos desprezados, dos rebaixados, dos discriminados no seu reino e no seu plano. Embora Agar e Ismael tivessem sido expulsos da casa de Abraão, não foram excluídos dos cuidados de Deus. Iniciando a viagem para o Egito, se perderam no deserto. Estavam quase morrendo de fome, de sede e de exaustão. Mas o anjo do Senhor interveio e chegou e mostrou a Agar onde estava a água que precisavam tomar. E conseguiram chegar ao Egito. Embora a descendência da promessa de Deus não seria através de Ismael, os seus descendentes tinham todos os motivos para manter a fé no Deus de Abraão, que ouviu o clamor do pai deles, Ismael. E vemos até hoje que os árabes, descendentes de Ismael, mesmo sendo muçulmanos, ainda consideram Abraão pai e profeta. E a Bíblia diz em Gênesis 21 que Deus foi fiel à sua promessa de fazer de Ismael uma grande nação. Sim, Deus escolheu Isaac para determinado propósito, mas ele também estava com Ismael e abençoou ele. E o livro-texto coloca algumas perguntas para considerarmos em relação à nossa família. Vendo o exemplo de Ismael, você precisa da sabedoria de Deus para os problemas de família? Você precisa entregar os cuidados de Deus, o filho ou a filha que sai para enfrentar o mundo? Você tem algum ente querido que precisa de Deus? A história de Ismael nos encoraja a confiar em Deus para todas as nossas necessidades e em todas as necessidades da nossa família. Em Gênesis capítulo 21, vemos Abraão fazendo um pacto com Abimeleque. O livro-texto pergunta quais são as responsabilidades do povo de Deus diante do país onde habita. A responsabilidade é de viver em paz, não importa onde vivermos, viver em paz com o nosso vizinho, com os habitantes, seguir todas as normas e as leis daquele lugar onde estamos habitando. Abimeleque tinha sido bondoso com Abraão, que era um estrangeiro. Abraão tornou-se tão influente que Abimeleque queria sua amizade.
e um pacto de amizade e de paz ajudaria a eles e aos seus descendentes. Então, quando se juntaram para fazer esse pacto, Abraão reclamou com Abimeleque que os servos de Abimeleque tinham tomado posse, tinham se apossado de um poço que Abraão cavou. Então Abimeleque resolveu a situação, devolveu o poço. E eles fizeram um pacto que foi ratificado com um juramento. Então vemos aqui Abraão continuando a viver em paz com Abimeleque, mantendo aquela amizade, apesar do erro de Abimeleque nos capítulos anteriores de tentar tomar Sara, a esposa do Abraão. É uma boa lição para nós, que como nós devemos procurar conviver em paz e harmonia com as pessoas ao nosso redor. Mas agora em Gênesis capítulo 22, vemos um grande teste da fé de Abraão. Foi a maior provação na vida dele. Foi o clímax da sua fé. Ele tinha recebido uma preparação longa e cuidadosa da parte de Deus. E agora seu modo de corresponder a essa prova e teste demonstra que ele aprendeu bem a lição. O escritor de Gênesis tem cuidado de nos dizer que tentou ou testou Deus a Abraão. No livro texto nós vemos na página 212 que há uma diferença entre tentar e testar. Tentar apela à parte mais baixa da natureza humana para levar o indivíduo a pecar. Mas testar ou provar apela à natureza superior do homem, para ele vencer as inclinações naturais e fazer aquilo que é certo. O teste, não a tentação, mas o teste, mostra a pessoa testada e a outras pessoas a firmeza da sua fé. O teste da parte de Deus é nossa oportunidade de demonstrar nosso amor a Deus e subir ao nível moral mais alto ao vencermos os obstáculos. O teste da fé de Abraão foi muito severo, por 3 razões. O teste da fé de Abraão foi severo porque era um conflito entre o amor ao seu filho e amor a Deus. O amor de Abraão pelo seu filho Isaque era muito profundo. Isaque era o filho tão esperado, e agora Deus estava pedindo o seu sacrifício. Ele disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. A profundidade do amor de pai aprofundou a angústia de perda e a dificuldade da obediência da parte de Abraão. Também esse teste foi muito severo, porque era um conflito aparente entre a bondade de Deus e a sua exigência. Como Deus poderia ordenar que um pai matasse seu filho, considerando que tal ato era contrário a todo o princípio moral que Deus estabeleceu? Um sacrifício humano? Deus, como pode ser? Mas achamos a resposta a essa pergunta naquilo que aconteceu. O livramento de Isaque fazia parte do plano de Deus desde o princípio. O que Deus queria não era o sacrifício físico, mas um sacrifício espiritual. Deus queria a disposição de Abraão de devolver a Deus a coisa mais preciosa que o Senhor tinha lhe dado, que era seu filho amado, Isaque. E esse teste era muito severo, porque era um conflito entre a promessa de Deus e a morte de Isaque. A ordem seria muito dolorosa para Abraão, porque parecia anular o concerto que Deus fez com ele e tornar impossível o cumprimento da promessa de Deus. Em Isaque será chamada a tua semente.
Como alguém disse, Deus parecia estar contra Deus, a fé contra a fé, a promessa contra o mandamento. Quando Deus deu essa ordem a Abraão. Somente a fé na sabedoria e bondade infinitas de Deus teria de ser seu esteio, seu apoio. Nunca a fé foi testada mais severamente e nunca brilhou com tanto fulgor do que nesta provação de Abraão. Abraão brilhou através desta prova. Sua fé brilhou durante essa prova. Vamos ver um pouquinho sobre a obediência e fé de Abraão. Naquele dia que ele resolveu fazer o sacrifício do seu filho, Abraão, para obedecer a Deus. Abraão levantou-se cedo de manhã, fez os preparativos para a viagem e saiu levando o filho e 2 servos. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma desculpa foi oferecida, não houve nenhuma demora. A obediência de Abraão era incondicional, pronta e absoluta. Ele nem contou para os servos o que ia fazer, porque ele não queria os seus servos tentando impedir ele de cumprir a ordem de Deus. Ele disse, quando chegaram no local do sacrifício, ele disse para os servos, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E depois ele acrescentou, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé de Abraão, devido à sua obediência. Deus ia cumprir a sua palavra, mesmo se isso importasse em ressuscitar Isaque dentre os mortos. À medida que o pai e o filho vão caminhando, Isaque, carregando a lenha, pergunta, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O domínio que Abraão tinha sobre seus sentimentos é revelado na resposta calma que deu a Isaque. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E parece que Isaque deixou seu pai amarrar ele e colocar ele sobre o altar sem resistir, como um jovem suficientemente maduro para compreender a sua própria morte e consentir com ela. Por que Isaque não tentou resistir ou fugir? Alguém disse, treinado por longa experiência a confiar no seu pai, Isaque obedece sem queixa nem murmúrio. Meus irmãos, sabe o que isso fala para mim? Que nós ensinamos a obediência aos nossos filhos pelo nosso exemplo. Se formos exemplo de obediência aos nossos filhos, eles vão nos obedecer. Se formos obedientes a Deus e à palavra de Deus, então nossos filhos também serão obedientes a Deus, à palavra de Deus e a nós. Pelo exemplo que vemos aqui do Isaque. Então Abraão obedeceu, exerceu sua fé e veio a recompensa. A fé em Deus sempre é recompensada. A pessoa pode ser recompensada imediatamente ou posteriormente na vida ou na vinda de Jesus. A fé de Abraão foi aumentada até que ele cresce no poder de Deus para ressuscitar seu filho morto. Porque Hebreus 11:18 diz, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A obediência de Abraão foi aprovada sem ele ter que matar seu filho como sacrifício. A fé de Abraão foi recompensada pela aceitação e aprovação de Deus, pois Deus disse a ele em Gênesis 22:12, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus poderá devolver nosso sacrifício agora, no futuro, ou poderá devolver algo melhor em lugar dele.
Isaac foi devolvido ao pai. Há pessoas que iam perder seus queridos entes, mas voltaram da beira da morte, depois de se entregarem à vontade de Deus. Outros tiveram que dizer adeus aos seus entes queridos, mas sabem que Deus os devolverá um dia livres de toda a dor e imperfeição para estarem juntos no céu para sempre. E Deus pode pedir de nós outros tipos de sacrifícios. Tem pessoas que abrem mão de seus negócios, suas carreiras, para seguirem a Deus e acham uma vida melhor e mais plena na obra para a qual Deus os guiou. Seja o que for ofereçamos a Deus, Ele deseja que, em primeiro lugar, dediquemos a Ele nossa própria vida. E então, que investamos nosso tempo, nossos talentos e nossas possessões do modo como Ele pedir. Nossos sacrifícios assim se tornam em sementes que produzem uma rica colheita aqui e no mundo do porvir. Vemos também que, através dessa provação, Abraão teve um entendimento mais profundo dos caminhos de Deus. Primeiro, aprendeu que Deus está muito mais interessado em nossas atitudes interiores do que em nossos atos exteriores. A nossa tendência é de colocar mais ênfase no que nós fazemos exteriormente do que as nossas atitudes interiores. A entrega incondicional à vontade de Deus é mais importante do que o maior sacrifício que possamos fazer. Abraão aprendeu do carneiro que Deus proveu para o sacrifício que ficou preso no mato, que o próprio Deus fornece aquilo que ele exige. Então, Gênesis 22:14 diz: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por meio da sua provação, Abraão chegou a conhecer melhor a Deus na virtude da sua ressurreição e na comunicação de suas aflições. Dizem que o local onde Abraão levantou o altar para sacrificar seu filho Isaque, mas acabou sacrificando o carneiro que ficou preso no mato que Deus proveu. Aquele lugar era o Monte Moriá, e era naquela mesma área, séculos depois, que o Cordeiro de Deus seria sacrificado pela nossa salvação. Nós vemos na página 218 um gráfico mostrando os benefícios das provações, benefícios que Abraão experimentou e viu em relação ao seu filho Isaque. Por exemplo, sua fé foi testada, sua fé foi demonstrada, sua fé foi fortalecida, sua fé foi recompensada. E através daquela provação, porque ele foi obediente e fiel, ele conheceu o sofrimento de Deus, também conheceu a aprovação de Deus, conheceu a provisão de Deus e conheceu a orientação de Deus. Temos aqui, meus irmãos, mais um bom esboço para um sermão ou um estudo bíblico para dar na sua igreja. Em relação aos benefícios das provações que Abraão conheceu e experimentou, eu pessoalmente sei o que Abraão passou, porque eu também perdi filhos. Abraão leva vantagem sobre mim porque Deus devolveu seu filho. Mas eu e minha esposa perdemos nossos 2 filhos desde que viemos ao Brasil para fazer a obra missionária aqui. Nosso primogênito morreu em 2015 com 25 anos de idade devido ao problema do coração. Ele estava cursando a faculdade teológica nos Estados Unidos, com a intenção de voltar ao Brasil um dia para continuar a obra missionária da família, como a 4ª geração. O nosso segundo filho morreu logo depois de nascer, em 1994.
duas grandes perdas para eu e minha esposa, porque agora não temos herdeiros, nunca seremos avós, nunca faremos o casamento dos nossos filhos, vamos terminar a nossa vida sozinhos, só nós dois juntos. Mas, meus irmãos, temos aprendido os benefícios das provações que acabamos de ver nessa lição. Se a nossa fé tem sido testada, demonstrada, fortalecida e recompensada. E conhecemos, sim, mais perto o sofrimento de Deus, também a aprovação de Deus, a provisão de Deus e a orientação de Deus. Então, meus irmãos, deixemos Deus continuar trabalhando na nossa vida, aperfeiçoando a nossa salvação e a nossa vida cristã, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Chegamos agora à morte de Sara, no capítulo 23. Ela morreu com a idade de 127 anos. E o texto diz que ela é a única mulher cuja idade ao morrer é registrada na Bíblia, devido à sua distinção e sua importância. Sara tinha sido a parceira obediente e digna de Abraão, foi co-herdeira das promessas divinas e um elo necessário no cumprimento do concerto que Deus tinha feito com Abraão e seus descendentes. Parece que Abraão estava fora de casa quando ela faleceu, e quando ele recebeu a notícia, Gênesis 23, 2 diz que ele veio lamentar por Sara e chorar por ela. E em seguida ele foi até o portão da cidade Eteia, perto, para comprar um terreno onde pudesse enterrar sua esposa Sara. Qual a importância da compra da caverna de Macpela por Abraão? A primeira importância é que essa compra demonstra que Abraão ainda era um estrangeiro e residente temporário na terra prometida. Ele nem tinha, até aquele momento, nem tinha um lote para onde sepultar a sua esposa. Isso nos lembra o que Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A lição aqui para nós, meus irmãos, é que estamos apenas de passagem por este mundo e esta vida, e não devemos nos apegar muito a este mundo e as coisas do mundo, porque somos peregrinos nesta vida. O segundo fator importante na compra dessa caverna por Abraão é que foi um testemunho de sua fé na futura possessão do país por seus descendentes. Era um investimento de Abraão no futuro dos seus descendentes e naquela terra prometida. E a lição para nós é que nós devemos sempre olhar para o futuro, olhar para a vida que vem depois e olhar para o futuro nesta vida, nos preparando para o que há de vir. E a terceira importância da compra desta caverna é que Abraão comprou o campo inteiro e pesou o valor da compra segundo o modo mesopotâmico. Isso quer dizer que ele manteve os costumes e os hábitos corretos, pelo menos naquela região. E assim o primeiro bem imóvel dos patriarcas em Canaã foi um cemitério, porque a caverna de Macpela veio a ser o túmulo de Sara, de Abraão, de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Leia. E a lição aqui para nós é que nós devemos, onde estivermos, nós devemos manter os costumes e hábitos corretos para conviver com os outros e para receber a benção e orientação do Senhor. Agora chegamos a uma história interessante e alegre, em Gênesis capítulo 24. Uma esposa para Isaac. A história de como Abraão encontrou uma esposa para o seu filho é bem interessante.
Abraão tinha chegado à idade de 140 anos e Isaque tinha 40 anos. A preocupação principal de Abraão era que seu filho se casasse com a esposa certa. Ela tinha que compartilhar da mesma fé em Deus que seu marido possuía e juntamente com ele assim preservar e transmitir o concerto que Deus tinha feito com Abraão e seus descendentes. Abraão não queria que Isaque tomasse uma esposa cananita. Tal união poderia levar ele à idolatria dos cananeus e à vida materialista e imoral deles. A família de Abraão devia viver uma vida separada e não se misturar entre os cananeus com casamentos mistos. A separação era essencial para o cumprimento do concerto de Deus. E essa deve ser a preocupação de pais crentes hoje em dia, quando pensam naquele dia quando seus filhos vão casar. Os pais devem preparar seus filhos para procurar o cônjuge certo, que também crê em Deus, tem fé em Jesus e vive segundo a palavra de Deus. As notícias dos seus parentes na Mesopotâmia devem ter encorajado Abraão a procurar entre eles uma esposa para Isaque. Ele era velho demais para fazer aquela viagem difícil, mas então ele chamou seu mordomo, Eliezer, que era um homem de oração, um homem fiel e um bom administrador. E foi ele que enviou para buscar uma noiva para o Isaque. Deus tinha selecionado uma esposa para o Isaque. Deus orientou esse servo de Abraão na sua missão. Em nenhuma circunstância, Isaque devia ser levado à Mesopotâmia. Senão ele poderia permanecer ali e esquecer o propósito de Deus para ele, de acordo com o concerto que Deus tinha feito com Abraão e seus descendentes. A piedade do servo e sua fé na orientação divina sobressaíram todas as suas outras qualidades. Ele sentiu grande responsabilidade espiritual e reconhece que um erro na escolha da noiva podia ser desastroso. Ele viajou até a cidade de Naor, que levava o nome do irmão de Abraão. E quando chegou na cidade, ele e os homens da caravana pararam ao lado do poço que fica perto da cidade para dar água aos seus camelos. Era exatamente a hora quando as mulheres da cidade saíam para buscar água no poço também. E com fé ousada, Eliezer ora com simplicidade para o Senhor trazer a moça que ele tem escolhido para ser a esposa de Isaque, e até propôs um sinal mediante o qual ele poderia reconhecer ela. E antes da sua oração terminar, apareceu a Rebeca. O livro-texto nos diz que as condições que o Eliezer propôs como sinal demonstram o seu bom senso prático. Essa moça tinha que ser disposta a servir ao próximo, tinha que ter outras virtudes como bondade, hospitalidade, iniciativa, diligência, energia e altruísmo. Uma moça como Rebeca, que se ofereceu para tirar água para 10 camelos, quando um desconhecido pediu água apenas para si mesmo, demonstrou as qualidades que fariam dela a esposa ideal para Isaque. E Eliezer encontrou a noiva do Isaque. Quando Eliezer viu imediatamente o sinal que tinha pedido em oração, ele sabia que Deus tinha orientado ao lugar certo. E ele levou adiante a tarefa com diplomacia e persistência. E também com humildade e gratidão, ele inclinou-se e agradeceu e adorou ao Senhor. No entanto, a Rebeca correu para casa para contar à família a respeito do servo de Abraão. E qual foi a resposta desta noiva? O livro-texto diz que a Rebeca era notável, era linda, pura, suas ações à beira
do poço demonstraram bondade, empenho, hospitalidade e solicitude. Ao ser indagada se queria partir com Eliezer, ela mostrou ter coragem, fé e propósito. Assim como Abraão, ela estava disposta a deixar tudo e viajar para uma terra estranha, de onde talvez não voltasse. Deus tinha escolhido ela para ser esposa de Isaque. Então ela iria onde Deus tinha chamado ela. Eu vejo na minha esposa o exemplo de Rebeca. Quando estávamos namorando, eu falei para ela que eu tinha chamado missionária para voltar ao Brasil, a terra onde eu nasci, fui criado. E ela orou e acabou aceitando o mesmo desafio e mesma chamada. Então, quando chegamos no Brasil, há 27 anos atrás, eu estava voltando para casa, porque essa era a minha terra. Nascido de uma família americana, mas eu nasci em Minas Gerais, fui criado lá no Rio de Janeiro, e agora nós íamos estabelecer a nossa residência em Campinas. Eu estava voltando para casa, mas era outra coisa para ela. Ela estava aceitando um novo país, uma nova terra, um novo povo, nova cultura, um novo idioma para aprender. Era muito diferente para ela, mas ela aceitou e Deus tem confirmado e abençoado a chamada dela também. Era caso semelhante com a Rebeca. E nós vemos nessas páginas 223, 224, bem como no gráfico na página 224, alguns princípios para o casamento que encontramos no livro de Gênesis e nessa história de Isaque e Rebeca. E mais uma vez, temos aqui um bom esboço para um estudo bíblico, para um sermão sobre o casamento ou a busca de um casamento. E eu juntei nessas 3 páginas as características e os princípios para o casamento demonstrados nessa história. Para começar, o casamento deve ser dentro da família de Deus. O jovem deve buscar um cônjuge dentro da família de Deus. Deve ter a orientação divina. Deve considerar o caráter do candidato ao casamento. O candidato deve ter disposição para sair de casa, deve ter respeito e amor mútuos, fortalecimento mútuos, beleza e pureza, não só exterior, mas interior também. Deve ter disposição para servir, deve ter bondade, empenho, hospitalidade, solicitude, iniciativa, diligência, energia, altruísmo, coragem, fé, propósito e uma vida de oração e na palavra de Deus. Vemos essas qualidades, essas características, estes princípios dentro da história de Isaque e Rebeca. Um conselho que sempre dou para os jovens quando estão procurando alguém para casar. Eu falo para eles, observa como o seu namorado trata a mãe dele, pois é assim que ele vai tratar você. Eu digo para a moça. E para o rapaz eu digo, observa como a sua namorada trata o pai, porque é assim que ela vai tratar você. Então os jovens de hoje precisam ter cuidado para escolher a pessoa certa. E aqui há alguns princípios que podem ajudar. Podemos ter certeza de que Abraão e Isaque estavam orando para que a vontade do Senhor prevalecesse. A oração e a dedicação a Deus são muito importantes para um casamento feliz. É significante que Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, conforme Gênesis 24, 63. Parece que a oração e a meditação eram um costume seu. Alguém disse, a dedicação de Isaque a Deus preparou ele para o casamento e ao mesmo tempo preparou um casamento para ele. Meus irmãos, é tão importante que os casais, antes e depois de casarem, terem uma vida
devocional juntos, não só individualmente, mas juntos devem ter vida devocional, devem fazer culto doméstico, com ou sem filhos. Precisam ter um culto doméstico onde podem passar alguns momentos juntos a cada dia, lendo a palavra de Deus e orando juntos. É tão importante. Eu já fiz vários casamentos nos Estados Unidos e aqui no Brasil que fracassaram. E quando eu perguntei um dos cônjuges, o que aconteceu? Vocês não tinham vida diária com Deus? Vocês não faziam culto doméstico juntos? E a resposta era não, não fizemos. Meus irmãos, a nossa fé em Cristo, juntos, como casal, como família, vai preservar a nossa família, o nosso lar. Tirar tempo para ler a palavra de Deus e absorvermos juntos a palavra de Deus vai fazer muito para ajudar e fortalecer o nosso casamento e o nosso lar. Chegamos em Gênesis 25, aos últimos anos de Abraão. Vemos aqui o registro do fim da vida dele. Esse capítulo alista seus filhos através das suas esposas secundárias, Quetura e Agar. Essa lista nos mostra como Deus cumpriu sua promessa de fazer Abraão o pai de muitas nações. Os filhos de Ismael e os filhos de Quetura se tornaram ancestrais de várias tribos na Arábia Saudita. De novo, Abraão evitou conflitos futuros ao seguir o costume daqueles tempos. Ele deu presentes aos filhos de Quetura, provavelmente gado e bens o suficiente para cada um tirar seu próprio sustento. E Abraão morreu na idade de 175 anos. Provavelmente seu casamento com Quetura foi realizado depois da morte de Sara. E seus netos, os gêmeos Jacó e Esaú, tinham 15 anos quando seu avô Abraão morreu. É interessante que a Sara não viveu tempo suficiente para conhecer seus netos, Jacó e Esaú. Mas Deus deu esse privilégio a Abraão. Para concluir essa lição, vemos que Abraão teve suas falhas e fraquezas, mas a graça de Deus cuidou dele. E talvez o mais importante de tudo seja o fato de Abraão ser lembrado como o amigo de Deus. Meus irmãos, esse é o maior elogio que nós podemos receber nessa vida e na vida que há de vir. Andarmos tão próximos a Deus, que somos considerados amigos de Deus. Vamos procurar viver a vida assim. Que Deus abençoe os irmãos até a nossa próxima lição, lição 10.